E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar aqui sobre duas pequenas polêmicas recentes do RPG do Cellbit, ok? A primeira polêmica tem a ver com uma pessoa que tweetou ali uma questão falando que o Cellbit rouba personagens. E outra polêmica foi a ver com uma pessoa que meio que foi preconceituoso com a Biamon. Ele meio que queria embasar uma crítica ali, só que a crítica dele foi feita na base do preconceito, tá? Então não serviu de nada essa crítica. Então eu vim analisar essas duas situações e trazer para vocês aí que seguem o Ordem e tal. Eu não consigo normalizar que o Cellbit rouba o backstory dos personagens só pra encaixar na narrativa dele. Bom, então é esse o primeiro assunto. E eu vim analisar essa situação, lembrando que tem spoilers do segundo episódio de O Segredo na Ilha nesse vídeo. E eu vim analisar essa situação porque, para quem não sabe, eu já sou uma pessoa muito crítica do RPG do Cellbit. Questiono muitos acontecimentos. Só dando alguns exemplos para vocês, eu sou uma pessoa que sou crítico à morte do Kaiser, que eu acho que foi uma morte meio que sem opções, o jogador acabou ficando preso ali numa situação, e eu pelo menos passo isso com argumentos. Quem já viu outros vídeos passados sabe o que eu falo, e pelo menos até hoje eu não achei nenhum argumento à altura aos meus, sabe? Alguns argumentos que sim dão uma revidada, mas não acho que o suficiente. Mas também tem aquela questão, depois que você forma uma opinião é difícil de se formar. Mas eu sempre tento ficar aberto, e toda vez que alguém comenta sobre isso, eu sempre dou uma olhada, dou uma vejo como ponto de vista, né? Mas eu, como crítico, tenho várias outras coisas também que eu não gosto. Desconjuração é uma temporada problemática. O episódio final de Desconjuração eu acho horripilante de horrível. Mas não é essa a questão do vídeo. É só para mostrar para vocês, uma questão introdutória, que eu sou uma pessoa crítica. Então, vamos ver com essa situação o que eu acho dessa situação. Bom, a galera começou a falar isso por causa do Milo, que foi um personagem que o Matt criou, o Milo, e falou em algum momento que queria ter um irmão que desapareceu misteriosamente. O Selbit foi lá e falou: Você quer saber o que aconteceu com ele ou você quer descobrir? Ele falou: Quero descobrir. Ele explica tudo isso nesse clipe, que eu vou até deixar esse clipe e o próximo na descrição. E a questão é o seguinte, gente: vocês têm que entender que numa mesa de RPG existe uma coisa que é o seguinte: nós estamos lá para contar uma história que fique legal para todos. Qual é a melhor forma de fazer com que ela fique melhor para todos? É que todos tenham, seja uma peça fundamental para o RPG. Se você simplesmente pega um personagem e fala que você cresceu até os 10 anos numa vida completamente normal, da forma que que você scriptou, literalmente você scriptou. Sabe quando alguém fala que um RPG tem script? Literalmente a história de um personagem tem script. O que o Selbit fez foi o seguinte: vou pegar esse script, vou utilizá-lo da forma que ele me deixou, do que ele me deu chance ali de utilizar. E foi isso que ele fez com o Matt, com o personagem do Matt. O Milo, na verdade, é o seu irmão. A vida dele existe como Milo, mas a vida dele também existiu como Miguel. Então, é simples, fácil, não tem o que discutir sobre isso. O próprio jogador deixou isso aberto para ocorrer. Agora, se tem a ver com algo paranormal, se é algum problema, se é alguma condição ali de quando ele nasceu, aí é outra coisa. Toda vez que um jogador ele cria a sua história, nós como mestre normalmente vamos pegar pontos dessa história para fazer alguma coisa. Então vou até falar uma coisa de uma campanha minha que eu estou fazendo. Eu creio que o meu jogador não vai assistir esse vídeo, mas assim, por exemplo, ele falou que o pai dele desapareceu no mar, ok? Ele me deixou aberto isso. É isso que ele conta na história dele. O pai dele desapareceu no mar. O personagem ele conta histórias de que o pai teve uma grande luta e tal, e que lutou contra criaturas marítimas e afundou sendo destruído por um kraken. Porém, ele sabe, né? O personagem fala que no fundo ele sabe que o pai dele só morreu com uma onda que deve ter derrubado o barco dele e ele se foi.
Só que eu, como mestre, aproveitei essa situação para que o pai desse personagem, ele na verdade ficou isolado, preso em outras terras, e ele está amaldiçoado, ele não consegue ir mais para o mar. Toda vez que ele tenta, algo joga ele de volta à terra. Então ele nunca mais conseguiu voltar para sua terra para falar com seu filho, entendeu? Eu estraguei o personagem, eu mexi no personagem, eu fiz algo problemático com o personagem. Não, eu só criei histórias baseadas nele. Tem que lembrar que o RPG não é unilateral, não é o mestre jogando. Isso é até um problema que eu tenho com a campanha do Cellbit, que normalmente o que ele faz é o mestre jogando problemas para os jogadores. Mas o Cellbit consegue. E quando eu falo que eu tenho um problema desse com o RPG do Cellbit, que é assim que ele dá a introdução do RPG dele. Mas não, é uma troca de ideias, uma troca de interpretações entre mestre e jogador. É diferente, não é eu jogando problema, porque eles podem jogar problemas para mim, eu posso pegar uma coisa deles e virar um problema para eles. Eles podem eu posso jogar um problema para ele que vira uma solução boa para eles. Então, não é necessariamente isso assim que se introduz um RPG, que se fala RPG. Então, você tem que saber, como mestre, que você vai ter que pegar coisas de jogadores e introduzir para que eles se sintam dentro da campanha. Eu também gosto de deixar uma abertura para os jogadores, para caso eles tenham alguma ideia, caso eles queiram falar alguma coisa nova sobre o backstory deles, sobre um irmão, sobre alguma coisa, eles podem fazer isso dentro da campanha, já quando a campanha está se movimentando, contanto que ele não destrua algo que já foi construído, né? Vamos falar que ele fala o RPG todinho que ele não tem um irmão. E ele fala que quer ter um irmão que ele conhecia que tinha. Então ele vai estar mentindo e tal. A gente adapta, a gente mexe. A gente tem que pensar na forma. Então, falar que ele roubou um Milo tá errado. Totalmente errado. Outra coisa, sobre o Luiz, o L joga, como o Selbit também fala. O Selbit consegue explicar isso de uma forma genial. Eu quero só fazer isso de uma forma mais extensa para vocês. Ele tinha 2 personagens, sobrou um. Ele não roubou o personagem dele. Ele só fez. Vamos terminar justo aqui. Tete a tete, tá? Eu fico com um, você fica com outro. Lógico, eu não gosto muito da questão do duelo joga mesmo. Mas, ok. Aí é não gostar, mas eu consigo compreender como ocorre essas questões e tudo. Ele só misturou a história do personagem dele com a história da campanha. E isso é ótimo, ok? Eu não gosto de como foi misturado, mas eu entendo misturar é uma coisa boa, ok? Sobre a Beatriz, é bem óbvio, que nem ele disse, primeiramente, ele não roubou a história do personagem, de certa forma, roubou uma parte, entre aspas, roubou, né, no caso, só deu mais coisa para o personagem, ele só pegou o que o personagem construiu e deu coisa extra, falou, você perdeu parte da sua memória, porque você tinha virado uma scripta, você foi toda tatuada, você virou um monstro, e aí depois fizeram você esquecer tudo isso, para que você pudesse ser uma pessoa normal. Mas você correu atrás, você foi de novo, você morreu. E você lembrou de tudo isso em sua morte. Feito. Só abriu mais coisas pro personagem. Possivelmente ela ia descobrir coisas enquanto, se ela tivesse sobrevivido mais em Desconjuração. Eu até penso que a Beatriz, nossa, a Beatriz com exposição paranormal ia ser muito legal, com as tatuagens começando a aparecer, seria muito legal. Bom, então é isso. Essa primeira treta é essa questão que eu queria falar pra vocês, que não, o Cellbit não tá roubando personagens. A única coisa que ele está fazendo é com que ele se sinta dentro da campanha, como ele se sinta que o seu personagem não é só mais um e que independente do jogador, independente do personagem ali, tudo correria do mesmo jeito porque você não é importante. E sim, falando, você está na história, você é um personagem importante para a história, você faz parte da história em si e você ajuda a construí-la. Vamos aqui para o segundo clipe, é algo mais pesado, né? Mas eu vou analisar o contexto com relação ao RPG, tá? Essas outras questões a Biamon já rebateu em sua live, ok? Então, preconceito jamais. Não sei se você sequer vai chegar nisso ou não, mas não importa. Tá insuportável assistir você no RPG do Cellbit. Eu sou especial. Pelo amor de Deus, eu poderia falar mil uma coisa aqui, mas eu vou resumir. Tu faz piadinha sexual pra caralho, meu irmão. Velho, qual a necessidade? Sim, né? Vocês são um pouco mais vocês são um pouco mais voltados pra esse lado sexual. Tá falando de LGBT. Mas não precisa cada 5 minutos vocês voltaram, deixa eu te mostrar esse muito Seu constrangido tava de picadura. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Para com isso, joga essa porra na moral. A Gabi, eu ouço um ótimo exemplo de bons jogadores. Você simplesmente é insuportável. E quase deixei de acompanhar a série porque eu não suportava mais você. Gente. Bom, então aqui é só
vou ignorar todos do resto e me focar se essa pessoa só tivesse falado, precisava falar tanto palavrão, poderia falar menos pu e sabem o quê? Depois estaria, né? Não falo por causa que o YouTube é bem chato nessas questões. Ele só poderia ter falado isso, poderia falar isso menos, por que você fala tanto isso? Mas não, ele utilizou de outras coisas, mas ok. Então vamos lá. Eu analiso essa situação de o personagem da Biamon falar muitas coisas de uma forma simples. Se fosse um RPG medieval histórico, com personagens franceses, não sei o que, de alto clero, numa uma situação de guerra com outras pessoas e tal, sim, a Biamon estaria exagerando. Se fosse um RPG de samurais, sério, com todo um lance feudal e ela ficasse falando essas coisas, sim, a Biamon está fazendo uma má interpretação ali de personagem. Mas não é. É um RPG onde ela, o irmão, os amigos são pessoas normais. Eu tenho milhares de amigos que falam desse jeito, da forma que o personagem dela fala, fazendo piadinha o tempo inteiro. Não o tempo inteiro, né? Porque a Biamon teve muitos momentos que o personagem dela falou sério, ok? Que faz piadinha. Eu sou exatamente assim. Eu numa call de Discord não paro um minuto de fazer um tipo de piadinha. Só que quando eu estou em um RPG, que a situação dentro do RPG, ok? Não tô falando que o RPG do Selbit não é sério, tá? O RPG do Selbit é sério, mas assim, quando eu estou numa situação, num RPG, que eu estou num um grau de seriedade ali, estou me tratando sobre um RPG que historicamente, em suas situações, não vai ter gente falando esse tipo de coisa o tempo inteiro porque não faz sentido pra trama, aí sim eu não falo nada. Agora, se vocês me vissem jogando, por exemplo, um RPG de adolescentes normais da vida do adolescentes. Pô, adolescente não, né? Eu acho que ele já tem 21 anos, né? Os personagens. Mas ok, são jovens adultos ali. Numa situação normal, eu falaria tanta coisa quanto a Biamon. Então, levando nessa parte do questionamento sobre esse palavreado que ela tem no RPG, eu acho que faz total sentido com o personagem, ok? O que não faria sentido é do nada a Bárbara começar a fazer isso depois das duas primeiras sessões, onde ela se mostrou uma pessoa que não é de fazer pegadinha, de piadinha, não é de ficar fazendo dupla referência, essas coisas, cara. É completamente normal, entendível, aceitável toda essa situação, ok? Da forma que a Biamon conduz o seu personagem. Então, é isso, gente. Confiram os dois clipes, eu vou deixar eles aí na descrição. O primeiro do Selbit, ele rebate de uma boa forma, ele consegue falar tudo de forma calma e curta ali. O Selbit não gosta de demorar tempo demais num assunto. E a Biamon também consegue falar de uma forma muito legal, ela consegue fechar de uma forma bem interessante toda a situação do jeito dela. Então, se vocês querem ver a pessoa lá que foi transfóbico tomando uma humilhação da Biamon, que eu concordo muito, como sendo desse grupo LGBTQIA+, eu concordo muito que a Biamon fez na live, do jeito que ela se expressou com ele. Então, vejam o clipe também da Biamon, é um pouquinho maior, ela deu mais palco pra ele ali, mas foi aquele palco pra responder, tá? Foi aquela questão de vamos fazer um palco pra ficar superior mesmo e humilhar a pessoa. Bom, então é isso. Antes de dar o tchau aqui, por favor, se você tá assistindo até aqui, dá o like, se inscreve no canal, eu tô fazendo várias análises aí do Segredo na Floresta, vou fazer análises de outros RPGs e sempre vou fazer vídeos aqui mais comentários quando tiver alguma treta, quando tiver algum assunto interessante, quando tiver alguma dúvida, eu vou sempre trazer vídeos aqui para vocês servir como um entretenimento, como um criador de conteúdo para vocês. Então é isso, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.